Olá, aqui Josiane. Vamos seguindo com o nosso resumo explicativo das cláusulas normativas da ISO 37301, Gestão de Compliance. Bom, agora a gente vai abordar a cláusula 8, a operação, né? Que trata do momento de executar tudo o que foi planejado pelo sistema de gestão de compliance, fazendo uso dos recursos que foram estabelecidos como necessários na cláusula 7 e, obviamente, disponibilizados, ou seja, é ainda o do PDCA. Mas nessa cláusula também planejamos os controles que devem ser estabelecidos para a operação. Bem, no requisito 8.1, nós temos o planejamento e o controle operacional, onde requer que a organização planeje, implemente o controle e controle os processos para aqueles, que atendam os requisitos de compliance e também que implemente todas as ações planejadas lá na seção 6 que a gente já falou. Aquelas ações para abordar riscos e oportunidades e as ações para alcançar os objetivos de compliance e as regras definidas no nosso Código de Conduta. Esse requisito também determina que é necessário estabelecer critérios que definam o grau de controle necessário para cada processo, cada operação, cada atividade, a depender da importância e complexidade de cada um, seja interno ou por terceiro, ou realizado por parceiros, tá? Assim, será possível, tomar providências, tomar decisões sobre como serão realizadas as tarefas em cada processo e implementar o controle do processo de acordo com os critérios que foram estabelecidos. Aqui é o dia a dia da organização acontecendo sob o olhar do controle de compliance, do sistema de gestão de compliance. Toda a informação documentada, aquelas que foram estabelecidas nos requisitos 7 e 5, seja para orientar ou para evidenciar que foi cumprida a orientação, tem que estar disponível na extensão necessária, aqui na 8, para se ter confiança de que os processos estão sendo conduzidos conforme eles foram planejados. Controlar as mudanças, aquelas que foram planejadas lá no início, lá no requisito 6.3, e também envolve controlar mudanças não planejadas, onde se requer analisar criticamente as consequências de mudanças, que são chamadas pelas normas de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar os efeitos indesejados causados por quaisquer mudanças. Ausência de controles operacionais nos processos de negócio pode levar a desvios de política de compliance ou a violações das obrigações de compliance. Essas situações podem ocorrer em todas as atividades, rotinas ou processos do negócio. Por exemplo, na produção, na operação de instalações de recursos e serviços de aquisição, manutenção, ou os parceiros de negócio, como fornecedores ou vendedores. Então, é necessário um olhar bem amplo para estabelecer controles operacionais, tá? Bom, as terceiras partes, os processos terceirizados nas atividades da organização, eles também precisam de um certo nível de controle e deve-se ter uma visão de riscos, nesse aspecto, começando aí por uma due diligence, para assegurar que o atendimento ao compliance que não serão desconsiderados nesta prestação de serviços, considerando terceiros. Paralelo ao due diligence, é necessário ou é importante que a organização assegure também os acordos apropriados a níveis de serviços, os SLAs que a gente fala, especificando as obrigações de compliance para cada tipo de serviço que for prestado. As operações que envolvem contratados, terceira partes, convém implementar controles para assegurar desde a aquisição os aspectos operacionais, comerciais e financeiros das suas atividades, para que sejam adequadamente gerenciados, para reduzir riscos de compliance. Quando controles falham, temos as chamadas saídas não conformes ou não compliance,
e os efeitos sempre serão indesejados, tanto na operação por pessoal interno quanto por terceiros. O requisito 8.2, também contido nessa cláusula, ele trata do estabelecimento de controle e procedimentos. Ele orienta para que se estabeleça controles eficazes, né, para assegurar que as obrigações de compliance da organização sejam de fato atendidas e que os não compliance sejam de fato prevenidos, detectados e também corrigidos. De forma periódica, esses controles devem ser mantidos analisados criticamente e testados, né, simulados, para assegurar uma contínua eficácia deles, tá? Os controles devem ser estruturados e estabelecidos com rigor suficiente para facilitar o alcance das obrigações de compliance, que são particulares, né, às atividades, ao ambiente operacional da organização, conforme cada processo organizacional. Ainda na cláusula 8, temos o requisito 8.3, que é o levantamento de preocupações. É um processo que precisa ser estabelecido que dê condições à realização de denúncias. Esse processo deve encorajar e também permitir que sejam relatadas informações verdadeiras, em caso que se perceba tentativas, suspeitas, né, de violações reais da política de compliance da organização ou das suas obrigações de compliance. É conhecido como o canal de denúncia, tá? Mas esse processo ele vai muito além de um e-mail para denúncias, ou só de um 0800, ou um formulário lá no site da organização, ou até mesmo um software, né, para estruturar esse processo. Tem que ter bastante atenção aos elementos do requisito, deste requisito, ele é bem amplo. É preciso que a organização assegure, né, que todo o pessoal esteja ciente de todos os procedimentos de notificação dos seus direitos e proteção e que sejam capazes de fazer uso desses recursos para poder fazer as delações, né? E não adianta um canal onde algumas pessoas ficam impossibilitadas de fazer uso. Então, as grandes corporações têm esse processo terceirizado, né? Há muitas empresas no mercado e não há impedimento da norma para que se terceirize esse processo. Por outro lado, temos a ISO 37302, que ela traz sobre os sistemas de gestão de denúncias. Ela é específica para os sistemas de gestão de denúncias e pode contribuir muito com a estruturação desse processo. Tá? E também não é imposição da norma que se faça uso desta outra norma, mas é um bom caminho. O como a empresa vai fazer, como a organização vai estabelecer essa estrutura de canal de denúncias, depende muito dos recursos dela, né? Do bolso, do quanto ela tem para investir. Como já foi dito, né, pode ser realizado por terceiros, pode existir o 0800, pode ser um canal através do site, pode ser um número de WhatsApp, existem aí softwares que têm uma inteligência artificial já e que segue tratando desde a imputação da informação, né, do relato até o tratamento e conclusão de denúncia. Então, depende aí dos recursos da organização. O levantamento de preocupações, o requisito 8.3 que falamos, ele está atrelado ao processo de investigação, requisito 8.4, que também requer processos estruturados para avaliar, verificar, investigar e encerrar os relatos, né, sobre os casos suspeitos ou reais, tá, de não compliance. Esses processos têm que assegurar a tomada de decisão justa e precisa ser totalmente imparcial. Os processos de investigação devem ser conduzidos de forma independente, né, sem conflitos de interesse, por pessoal competente, e eu particularmente considero uma boa estratégia que seja um processo realizado por terceiro. Obviamente que as investigações devem ser completas e em tempo hábil, evitando aí qualquer alegação ou suspeita de má conduta pela organização, da equipe de investigação ou de terceira parte, se for o caso. Convém, tá, que sejam criados comitês independentes para supervisionar esse processo de investigação e assegurar a sua independência e completude. Não haja pontos ali obscuros, né, nessa fase de investigação, tá? Os índices e resultados das investigações devem ser de conhecimento do órgão diretivo e ou, né, da alta direção.
Ou seja, temos aqui uma necessidade de gerar relatórios, de fazer monitoramento sobre esse processo de investigação também. Bom, há organizações que, em função dos seus negócios, né, existe a obrigatoriedade, tá, por lei, até mesmo por acordos, de reportar o não compliance. Então, nesses casos, as autoridades regulamentadoras deverão ser informadas, tá, de acordo com os regulamentos aplicáveis aí, ou conforme acordado de outra forma. Independente de haver obrigatoriedade ou não, o ideal seria considerar a autodivulgação do não compliance. As autoridades regulamentadoras, né, aqueles que a gente tem compromissos, tá? Para mitigar, né, as consequências do não compliance ou mesmo divulgar aí nos relatórios ESG que muitas organizações estão usando como estratégia, incluindo o compliance no pilar de governança. O que resultar aí do processo de investigação da denúncia, ele deve, conforme apropriado, ser um objeto de melhoria contínua do sistema de gestão. Ou seja, deve ser tratado também lá na cláusula 10, tá? No processo de ação corretiva, na investigação de causa, a depender do efeito da não conformidade e também na melhoria contínua. Então, investiga-se o problema, a denúncia, aqui no requisito 8.4. E continua o processo de investigação do porquê tivemos o problema lá na cláusula 10, o que envolve investigar a causa raiz com foco, inclusive, na má conduta, né, interna, nas falhas de responsabilização, nas vulnerabilidades do sistema de gestão de compliance entre gestores, alta direção, o órgão diretivo e por aí vai, tá? Tem que ter informação documentada retida, né, sobre as investigações, o que inclui documentação que suportou também a investigação, as de resposta da organização e qualquer medida disciplinar ou de remediação que foi tomada em função da denúncia. E, por consequência, a revisão do sistema de gestão, a sua melhoria, né, as novas barreiras que foram definidas e implementadas para reduzir riscos, considerando, então, as lições aprendidas da organização em função dos seus relatos, ok? Encerramos aqui o resumo desta cláusula e se você quiser saber mais, acesse o nosso treinamento completo em nossa plataforma de ensino à distância. Eu espero você no próximo vídeo.